Fala, meus caçadores de dividendos favoritos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro e esse é o canal Investindo aos 30. Hoje vamos falar sobre os 5 maiores erros que vocês cometem ao investir em fundos imobiliários. Eu, quando falo vocês, falo o que eu cometi e eu trago aqui um pouco da experiência que eu tenho. Na verdade, é uma experiência bem considerável aí em investimentos, tá bom? Já pedi para você deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e coloca aí nos comentários se você já cometeu algum ou ainda comete algum desses erros e aprendeu aqui no vídeo que não deve mais cometê-los, tá bom? Bom, então vai ser um vídeo muito simples e prático aqui, vamos direto ao assunto. O primeiro erro aí é não acompanhar os FIIs, né? A gente tem muito aquela o investidor tem muito aquela coisa na cabeça, fundo imobiliário é uma coisa muito segura, então não preciso ficar acompanhando, não preciso ler relatório e não, o fundo imobiliário ele tem tanto risco quanto ações, né? Nas ações você tem uma empresa ali que está trabalhando, mas que você pode ter problemas de governança, você tem que olhar balanço para poder acompanhar, ver como que anda aquilo ali. E a mesma coisa vai ser com o fundo imobiliário, você tem que acompanhar a gestão daquele FII, né? Então, independente, mesmo que ele seja até um FOF, as pessoas falam, mas o fundo de fundo, um FOF eu não preciso acompanhar. Não, tem que acompanhar sempre, acompanhar todos, independente da categoria do fundo imobiliário. Se é de papel, mais ainda, tem que acompanhar muito mais ainda, porque tem muitas variáveis ali que podem afetar o fundo, fundo de tijolo, fundo de shopping. Então, todos você tem que acompanhar. Não é simplesmente, tá pingando o rendimento, tá bom. Porque às vezes acontece de você pingar o rendimento dobrado e você não entende por que pingou dobrado e acha que no mês seguinte vai ser. Às vezes o rendimento vem menor e você não entende. Então imagina quem estava comprando fundo imobiliário de shopping aí no início da pandemia, que cortou, né, os rendimentos por motivos óbvios, né? E o cara não entendeu isso, né? O cara não entendeu isso e simplesmente foi lá e vendeu no prejuízo, ou ele entrou num momento, ou ele entrou num momento ruim e continuou e depois viu, não é isso que eu gosto. Aí ele coloca no mesmo balaio um fundo de shopping que estavam fechados, comparando com um fundo de logística e fala que todos os fundos é uma porcaria por conta disso, por não entender. Então acompanha, esse é um erro muito comum, é esse de comprar e esquecer só porque o rendimento está caindo, tá? O segundo erro que eu diria que é o mais comum aí que eu vejo é olhar apenas o dividend yield, né? O dividend yield ele tem vários fatores esse número, porque ele é o preço da cotação dividido pelo rendimento ou dividendos pagos nos últimos 12 meses. Então você vê que ele tem ali o fator preço da cotação. Isso afeta muito. Então, às vezes você pode pegar um fundo de tijolo, ou um fundo, qualquer exemplo de fundo, que ele está com dividend yield muito acima do mercado. Então, sei lá, a média do mercado está em 8, 9, 10. É bom você comparar com a média do próprio segmento, né? Então, se for, sei lá, um fundo de tijolo, você compara com o fundo de tijolo, está lá na média de 7, 8%. E esse fundo tá pagando 15, cara. Ele tem algum problema. Algum problema. Ou a cotação tá caindo muito, e por que que a cotação tá caindo? Eu tenho um caso bem específico, que é aquele, o de Macaé, não lembro exatamente qual que era, o XPCM, alguma coisa assim de Macaé. Ele era alugado apenas ali, era um pet ao Petrobras, venceu o contrato, é uma cidade muito específica, né? Enfim, e o mercado foi colocando isso no preço, porque não ia ser renovado o contrato, a cotação foi caindo, só que o dividend yield foi subindo, porque como ele continuava, os aluguéis seguintes iam continuar sendo pagos, o rendimento não tem nada a ver com isso, ele continua sendo entregue ali. E a cotação foi caindo e as pessoas entrando, comprando o fundo imobiliário, olhando apenas o dividend yield. Esse é um de vários exemplos que tem referente a isso. Então, um dividend yield muito alto tem algum problema. Ou ele é muito mais arriscado, é um fundo muito mais arriscado, aí eu posso me remeter ao HCTR, que é um fundo de papel que estava pagando muito dividendo durante um tempo. Eu sempre falava, olha, é um high yield, high grade, né? Então, assim, ele tem um risco, ele paga um alto dividendo, mas ele tem um risco alto também, né? Por questão de ser multipropriedades, a própria locação ali dos CRI dele. Então, tem que tomar muito cuidado ao olhar só o dividend yield. Isso aqui eu estou falando para fundo imobiliário, mas para ações é a mesma coisa, tá? Comparar fundo imobiliário com renda fixa é o terceiro erro muito comum que tem aí. Primeiro, porque fundo imobiliário eles olham muito para os juros de longo prazo. O investidor, quando compara com renda fixa, ele acaba olhando ao quê? Ele acaba olhando a renda fixa de curto prazo. E aí, filho, você vai levar fumo, porque você não vai entender que o mercado está olhando, a lógica do fundo imobiliário é sempre juros de longo e não juros de curto prazo. Então a pessoa compara muito com, a Selic está em 8%, não, eu não quero um fundo imobiliário que me paga 7, por exemplo, eu quero um fundo que me pague mais do que 8 do que a Selic. E não é, a matemática não é tão assim simplória dessa forma, tá? Então é um erro muito comum também querer comparar fundo imobiliário com renda fixa.
O quarto erro é investir no FII sem entender como funciona. Então, eu vejo muitas pessoas alocando dinheiro em fundo de papel. Não é que logística não presta, fundo de tijolo não presta mais, fundo de esses fundos de laje corporativa não presta mais porque vai ter o home office, ninguém mais vai voltar a trabalhar presencialmente. E aí eu vou ficar só e a inflação subindo, né? O que acontecia com os fundos de papel atrelado ao IPCA? Tava indo para a lua, IGPM é a mesma coisa. Só que, gente, juros desses IPCA, IGPM, Selic não sobe para sempre. Isso é fato. Isso é fato. Pega historicamente, você vai ver que não sobe para sempre. E aí o cara entra no momento onde está tudo muito alto e acha que vai ficar sempre recebendo aquele dividendo alto, aquele dividendo gordinho, porque o fundo está atrelado a esses indicadores. Quando começa a cair, e aí você vai ver fundo de papel que tá, a maior parte dele é atrelado ao IPCA, é, o mercado colocando isso no preço, você vai se assustar, porque você não entende como funciona. Você comprou fundo de papel, nem sabe qual que é onde os CRI dele estão atrelados, qual que é o tipo de reajuste que vai ter, se é IPCA, se é IGPM, se é Selic, né? Às vezes é um fundo muito bacana, que ele está lá tudo bem dividido entre Selic, IPCA, IGPM, alguns só são IGPM, alguns só são IPCA, e aí você, como não entende isso, você acaba se assustando quando vê a cotação deteriorando, até mesmo o rendimento caindo, né? O que é super natural que isso aconteça quando esses indicadores começam a cair, né? Esses indicadores de juros começam a cair, mas se você não entendeu como funciona, não vai rolar. A mesma coisa, você tinha fundo de shopping, você não entendeu que o shopping fechado não ele não vende. Uma parte das receitas do shopping é vendas das lojas. Então, o que, que acontece? Shopping fechado por conta do início da pandemia, acaba não recebendo ali o rendimento ou recebe muito pouco, né? E depois, com a abertura dos shoppings, quem teve paciência, soube esperar, acabou colhendo depois o fruto com a valorização, ou quem conseguiu entrar e enxergou que era um bom momento. A mesma coisa com os fundos aí de laje corporativa, né? Eu trabalho na Avenida Paulista e eu vejo muita. Ainda tem o home office e vai ter, né? Na própria empresa que eu trabalho 2 vezes na semana é home office, que é segunda e sexta, que para mim está excelente já, né? Então terça, quarta e quinta eu vou para a empresa e a princípio vai continuar assim. Mas os dois prédios que a empresa que eu tenho trabalho estão lá. Os prédios é da empresa, as pessoas continuam indo, né? Então há essa questão do sistema híbrido aí, né? Onde alguns dias você vai home office, outros dias você vai presencial. Então não acredito que vai ter empresas, até mesmo o setor de tecnologia, 100% home office. Então está voltando, né? Estão voltando cada vez mais a ocupar os prédios. E aí, mesma coisa, quem soube comprar ali fundos de laje corporativa na pior, vai colher o fruto depois da valorização, sem dúvida nenhuma. Comprar, o quinto e último erro, comprar um fundo imobiliário sem se basear nos seus estudos e estratégias. Então, às vezes o cara monta uma carteira de fundo imobiliário, ele não entende por que ele montou aquela carteira, né? Ele não, a carteira ela não orna, a carteira ela não tem um equilíbrio. Ou ela só tem fundo de papel, ou ela só tem fundo de shopping, ou ela só tem fundo de logística eu até entendo, eu sou muito assim, eu também tenho mas é da minha estratégia ter muito mais fundo de logística, mas eu sei o que eu estou fazendo, a minha estratégia é essa, né? É o que eu espero. Eu sei que eu não vou ter um yield tão alto, mas eu vou ter uma segurança, entre aspas, ali no longo prazo, né? Então eu prefiro focar dessa forma, mas é uma estratégia minha. O importante é que você tenha a sua estratégia. Se você só quer investir em fundo de papel, não tem problema nenhum, desde que você tenha uma estratégia para aquilo, desde que você acompanhe, que você não olhe só o yield, que você não compare com renda fixa, que você saiba como funciona, né, um fundo de papel. Se você quer só ter FOF para não ter dor de cabeça de ter que ficar de repente esquentando muita cabeça com se vai valorizar, se o rendimento vai aumentar, quer deixar um gestor, né, com o FOF você tem um gestor por trás e você quer comprar a cabeça a estratégia do gestor, tudo bem também, mas aí é uma estratégia sua, um estudo que você fez, né, de querer entender isso, tá bom? Então nesse vídeo é isso, coloca aí nos comentários se você comete ou já cometeu algum desses erros. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, que é muito importante você se inscrever para sempre receber novas notificações e deixa o seu like maroto aí que vai sempre ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom? Muita saúde para você e para sua família, um forte abraço e até breve.